Bom dia, tudo bem? Deixa eu ver uma coisa. Tá me ouvindo bem? Então vamos fazer um negócio. Deixa eu entender melhor alguns detalhes, principalmente sobre a questão do teu trabalho. Que a simulação que ficou mais interessante para ti, ela é no Minha Casa Minha Vida. Tá. Só que tu trabalha em Santa Catarina, eu entendi correto? Essa é uma barreira que a gente vai ter. Tá, e aí vamos voltar então, deixar um pouquinho tu e vamos falar da tua noiva. A noiva, ela trabalha onde? Entendi. E deixa eu pensar um pouquinho. E o endereço de vocês residencial é comprovante de endereço? É em Canoas. Canoas, tá. É E em tem Canoas. mais de um ano, o teu ou dela? Tem 5 anos quase. Tá, então seria essa situação. Tá, então conseguimos enquadrar no Minha Casa Minha Vida na cidade de Canoas. Esse é um ponto que é importante para a gente definir. Agora, o outro ponto é te explicar também como que eu costumo conduzir os negócios, que é um pouquinho diferente do usual. O que agora eu faço? Eu te peço a documentação, analiso, eu vou ter que ver como que a gente vai fazer em relação à renda, porque eu fiz uma simulação considerando uma renda ideal. Mas como que a gente vai adequar essa renda ideal? E aí eu tenho uma dúvida. Vocês nenhum declara imposto de renda, mas não teria problema declarar agora, dia 1º de março, se precisar. Se tu for declarar imposto de renda, tu vai poder declarar a renda que tu tem comprovada e complementar com uma renda como autônomo recebendo do teu próprio CPF. Não, entendi. É algo que não é muito burocrático. Claro, vai gerar custo, porque daí tu vai pagar imposto sobre essa renda, mas talvez seja a forma da gente formalizar a tua renda se for necessário. Porque hoje, para eu conduzir naquela simulação, deixa eu só pegar aqui um pouquinho para confirmar. Tu gostou mais da Price ou da Saque? Gosto sempre de explicar que a Price, ela tem uma forma de amortização e a Saque tem outra. A Price inicia a parcela menor, porém ela não é decrescente, ela se mantém igual e até tem um pouquinho de aumento por conta do seguro que está junto nessa prestação. Tem o seguro obrigatório que está junto com já previsto ali na parcela. E na Saque financia um pouco menos, inicia uma parcela maior, porém a parcela é decrescente. Tem uma tendência decrescente, então eu acho importante comentar sobre isso. Mas a escolha da maioria, principalmente para o primeiro imóvel, é a Price. E o detalhe negativo da Price é que, se tu usar todo o prazo, comparado à Saque, tu paga mais juros. Mas dificilmente alguém usa todo o prazo. Geralmente, as pessoas quitam esses financiamentos num prazo entre 8 e 12 anos. Então, esse impacto não fica tão grande. Ele fica maior se tu usar todo o prazo. Outro detalhe, comparando Price e Saque, é que como tu paga uma parcela maior na Saque e a forma de amortização é diferente, tu tem uma sensação mais agradável de ver o teu saldo devedor diminuindo desde o início. Enquanto que na Price, nos primeiros anos, tu só paga juros. É importante essas informações para te ter esses comparativos. Mas eu gosto bastante da Price como recurso, principalmente para primeiro imóvel. Claro, na verdade, todas as suas despesas, né? A partir do momento que tu tiver um imóvel, tu vai recebeu a chave desse imóvel, tu vai ter as despesas usuais de água e luz e condomínio e gás, tudo que houver no prédio, e também as de IPTU, que pode ser anual ou se tu parcelar também se torna mensal. Então, a partir do momento que tu comprou um imóvel, ele já vem acompanhado de compromissos financeiros. Parcela, ela ficou boa para ti? Isso, eu tô falando da Price. Sim, se a gente for parcelar a entrada, tem mais a parcela da entrada. Exato. Porque daí o que vai acontecer? Tudo está ligado. O que seriam as etapas agora? Te pedir a documentação, rodar a tua aprovação de crédito. Tendo o crédito aprovado, a próxima etapa é a gente definir o imóvel. E aí tudo vai depender na negociação do imóvel que tu for comprar. O que eu tive? Recente eu tive um caso que foi uma situação bem negativa. O cliente está com dificuldade para o valor da entrada e o laudo do imóvel veio menor. Então a gente teve que, para fechar o negócio, fazer um parcelamento de um valor bem alto, que em torno de 35% do valor do imóvel, a gente está parcelando direto com o proprietário. Claro que quanto menos ele financiou, menor ficou a parcela dele.
Sim. E nessa negociação que a gente fez, ele ficou com menos juros e uma correção bem baixa. O parcelamento direto com o proprietário ficou mais vantajoso do que o parcelamento com o banco, em termos Sim. financeiros. Então, é questão de ajuste. Eu sempre comento, né, que os negócios, eles são totalmente caso a caso. Quando chega a negociação, que a gente vai montando como se fosse um quebra-cabeças e vai direcionando para o caminho que é ideal para cada cliente. Por isso que o meu foco não é te oferecer um imóvel. O meu foco é primeiro entender a tua condição de compra, te deixar ok com essa condição de compra e depois que a gente pensa no imóvel, porque daí a gente vai adequar a busca do imóvel por um imóvel dentro da tua condição e da tua proposta de compra. Sim, diminui bem pouquinho e tem um período da price, se tu usar principalmente todo o prazo, que ela tem um pequeno aumento por conta da questão da tua idade. A tua idade vai aumentando e o seguro, que é uma parte pequena, vai aumentando. Então, assim, não é um aumento significativo, tanto que as pessoas tratam esse financiamento como fixa. Eu não trato como fixa porque eu sei que tem um período que vai ter um pequeno aumento e eu gosto de comentar isso com os clientes. Da saque, como eu te disse, daí isso vai depender da definição do imóvel. Deixa eu te comentar um outro ponto. A princípio, a tua intenção é comprar sem desembolsar nenhum valor para a entrada. Isso, né? E deixa eu te comentar. Não precisará desembolsar a entrada, mas precisará desembolsar o valor das tuas despesas de documentação, que é o laudo da Caixa, o ITBI, o registro de imóveis, a não ser que compre um Minha Casa Minha Vida, que esteja isento. Tem alguns cenários que algumas dessas despesas ou todas ficam isentas. Mas é bem importante, eu sempre gosto de reforçar que o cliente pense numa parcela em torno de 5% do valor do imóvel disponível para não ter susto para as despesas de documentação, que é, na verdade, a escritura para o teu nome. E eu estou sendo um pouquinho exagerada, que eu prefiro já passar um valor de despesa que antes sobre do que falte. Tem algumas vantagens também, como é teu primeiro imóvel, daí tu tem desconto de 50% no registro, no ITBI de cada prefeitura, também tem algumas vantagens. Tudo isso eu não estou prevendo aqui. Daí tu vai ter essa vantagem. No registro de imóveis, que é em torno de 1% do valor do imóvel, tu vai pagar só 50%. Então, todas as vantagens que são possíveis e imagináveis, eu vou trazer para o teu negócio. Mas eu prefiro sempre passar um cenário o pior cenário, para depois a gente ter só coisas boas. Precisa que tenha a matrícula do imóvel já em nome da pessoa, o IPTU do imóvel com a mesma área que está na matrícula, que a gente tem às vezes o imóvel usado, esse tipo de irregularidade. Então, para comprar um imóvel, o que exige? Que esse imóvel tenha uma matrícula individual e que ele esteja de acordo, que está na matrícula, esteja de acordo lá no local. Ou seja, daqui a pouco tem a matrícula do terreno e tem uma construção, mas não foi regularizada a construção. Não dá para comprar. Agora, tem uma matrícula com uma parte da construção regularizada. Já dá para olhar que isso, às vezes, a gente já consegue igual comprar, mesmo que tenha a parte não regularizada. Então, é muito específico. O que o imóvel tem que ter, assim, básico? Tem que ter uma matrícula. Aí, o estado dele tem que ser habitável. Não pode ter cupim, não pode ter infiltrações. Tem que estar todo pintado, pronto. Então, assim, o imóvel ele tem que estar numa condição boa, em bom estado. Agora, não precisa ser impecável, se for um usado. Depende. No imóvel Minha Casa Minha Vida, hoje já tem regras específicas. Que o imóvel ele tem que ser, ele é cerâmica, ou tem que ter laje, já tem algumas regras. No imóvel usado, isso é mais flexível. Então, o que é? É olhado de uma forma aparente. Quem faz a vistoria é sempre um engenheiro ou arquiteto que tem essa noção se tem vício, se tem algum risco, se tem algum problema, mas não é algo que vai olhar do zero, vai olhar lá o projeto, não vai ter como saber sobre a fundação, sobre todos esses detalhes. Por isso que tem um seguro. Tem um seguro da garantia. Tem um seguro, caso aconteça alguma coisa com você ou com a sua noiva, que garante a quitação proporcional à renda, e tem o seguro do imóvel, da garantia, que é para dizer que aquela garantia ali serve. E o engenheiro vai lá para analisar, para dizer que a garantia serve, é saudável, está ok? Então, se ele olha e identifica que tem algum problema estrutural, esse imóvel não é aprovado. E deixa eu te comentar. Quando a gente for agora fazer a tua aprovação, a gente tem que definir. Vamos aprovar na price ou na saque?
e vamos aprovar para imóvel novo ou usado. Qual é a tua tendência? Ah, é para novo, vamos aprovar para novo. Não, a minha tendência é para usado, vamos aprovar para usado. Os dois têm o Minha Casa Minha Vida, tanto no usado quanto no novo. Eu não vejo diferença alguma. Na verdade, para mim, sempre o mais fácil é a gente chegar o mais próximo possível do que fique bom para ti. É uma negociação à parte com a construtora, a parte que eu digo que é um contrato e uma confissão de dívida separado do contrato da Caixa. Na Caixa, o valor que tu está pagando como entrada aparece lá como entrada. Se tu parcelou essa entrada, tem um outro contrato, que é um contrato entre você e o vendedor do imóvel, seja a construtora, seja um proprietário, pessoa física ou pessoa jurídica independente, do parcelamento dessa entrada. A negociação também. É uma negociação que a gente vai propor isso para quem estiver te vendendo o imóvel e ele poderá aceitar ou não. Não é registrado em cartório esse tipo de contrato. Ele é um contrato particular, é reconhecido as assinaturas, mas ele não pode ser registrado. O contrato que vai ser registrado é o com o banco. Na verdade, é a mesma forma como tu faz o parcelamento da entrada direto com a construtora, que também é num contrato particular entre você e a construtora, se faz também com proprietários de imóvel usado. E nem sempre a gente consegue. Às vezes tu define isso, faz uma proposta e o proprietário, não, eu não quero. Eu tenho bastante esse tipo de negócio, em que a gente faz paralelo o parcelamento. Eu tenho bastante clientes que a dificuldade é a entrada. Então, alguns fazem esse parcelamento, alguns buscam um financiamento paralelo, pessoal, outros usam veículo, FGTS, outro imóvel. Como eu já sou muito antiga no mercado, eu tenho muitos clientes que já estão comprando o segundo, terceiro imóvel. E aí eles têm aquele imóvel anterior para dar como parte de pagamento da entrada. Então, a negociação ela é muito pessoal e individual. Para cada caso é uma negociação, para cada caso, mesmo quando é o imóvel da construtora, não é as negociações iguais. Eu nem sigo as tabelas. Eu faço uma negociação de acordo com a necessidade de cada cliente e aí passo lá. E claro, muitas vezes consigo, mas também algumas vezes recebo não. Se for não, a gente vai ter que buscar outras alternativas. E é um mercado maravilhoso. Esse da construção, eu amo vender. Então, eu nunca me dediquei para pensar em construir. Mas eu tenho muitos construtores que iniciam, inclusive como tu. Tenho clientes que vão comprando imóveis de leilão e depois vão vendendo e transformando isso na possibilidade de construir. E é um ótimo negócio. Tem uma rentabilidade incrível, eu super apoio, e aí tu já vai ter a corretora. A não ser que seja uma casa em condomínio, senão não tem condomínio. Só que, claro, dentro desse valor que a gente tá pensando, já é difícil de encontrar um terreno. E o terreno, ele não se enquadra nessa regra, né? O terreno vazio, ele é uma outra taxa de juros, uma outra negociação, outros percentuais, muda tudo. Não se enquadra nesse cenário. Então, não é uma coisa tão simples a gente encontrar, a não ser como tu falou, essas casas que são menores, que são os terrenos, um terreno grande, que é o que tu pretende fazer. É o tipo de imóvel que daí, como casa, a gente consegue. A única questão é essa, que normalmente quando o imóvel está com preço muito abaixo, é porque ele tem problema de documentação. E aí, se tiver problema de documentação, a gente não consegue. Porque daí pro financiamento vai ter que ter a matrícula ali certinha. Mas isso tudo a gente vai construindo. Então, o que eu preciso? Que tu defina, né, com a tua esposa, para onde que a gente vai se direcionar. Aí tu me dando o ok. Eu vou te pedir a documentação para rodar a aprovação do crédito. E claro, eu estou preocupada com a questão da renda, que eu ainda não consegui desenhar como que vamos montar a renda. Porque a movimentação bancária, se ela for maior, eu não posso formar uma renda menor. Então, o que é importante? Que tu tenha o cuidado a partir de agora, e até se tu já tiver uma conta é ouro, para movimentar numa conta esse valor. Aí, se somar a dela mais a tua comprovada, que essa a gente vai ter que usar, vai ultrapassar. E aí, se ultrapassar, aumenta a taxa de juros. Tu tem contra-cheque dessa renda que tu tem em carteira assinada? Aí, ela teria que movimentar numa conta só a diferença. Dependendo do cenário, sim. Não tem sido. Porque hoje a maioria das construtoras, na minha opinião, elas estão extrapolando o valor em relação ao que elas entregam. Pode ser uma vantagem. Eu mesma não vendo MRV, mas eu tenho parceiros que vendem, então não impediria de fazermos negócio por lá.
Mas eu tenho sentido essa barreira. Às vezes a gente consegue uma negociação melhor em um usado, porque daí tem uma margem maior para negociação do que diretamente com as construtoras. Até um próprio da construtora. Já me aconteceu de eu vender o imóvel com um preço melhor do que o imóvel semelhante está sendo vendido na planta. Não é bem assim. O que acontece? Os imóveis da MRV, eles são empreendimento caixa. Então, a partir do momento que tu compra, tu já assina o contrato com a Caixa. E aí tu começa a pagar, é a mesma situação se tu fizesse aquisição de terreno e construção. Tu começa a pagar proporcional ao andar da obra. Então tem uma parcela que é bem menor, mas tu já começa a pagar parcelas menores desde o momento que tu compra, paralelo com a parcela direto com a construtora. E aí, claro, alguns colegas entendem que isso não é relevante. Mas é porque a partir do momento que a obra vai aumentando, chega uma hora que tu está pagando a metade da parcela e chega uma hora lá no final que tu está pagando a parcela praticamente integral, quando não acontece de ser até maior, que infelizmente com o nosso aumento de TR, porque a TR ela ficou desde 2017 zerada, e aí em 2022 ou 23, até me perdi, ela alterou. E com essa alteração, teve pessoas que tinham esse tipo de financiamento e que pagaram ali, quando estava no final da obra, parcela maior do que a parcela que ia ser real do financiamento. Porque durante a obra, tu paga só juros. Por isso que a parcela é menor. Só que tu paga os juros sobre o montante. Então, quando os juros e a correção fica forte, a parcela pode até ultrapassar a parcela que tu está contratando. Então não é bem assim, é de uma forma diferente, mas tu paga também a parcela do financiamento. Tu só não pagaria se não fosse empreendimento da Caixa, que tu fosse comprar e fosse contratar o financiamento só depois do imóvel pronto. Essas construtoras menores, que não é empreendimento Caixa, acontece isso. Aí sim acontece, porque daí tu só vai contratar o financiamento com a Caixa lá quando o imóvel estiver pronto com a Bitse. Então, enquanto espera, tu tá pagando a entrada. Quando tu contrata, aí sim, mas da MRV, que é empreendimento Caixa, tu já contrata com a Caixa no mês ou no mês seguinte o financiamento. E outro detalhe que seria péssimo, porque se tu não contratasse o financiamento, e quando tu não contrata o financiamento, o imóvel que tu comprou hoje, ele fica até a entrega da chave tendo a correção mensal do INCC. O que acontece? O INCC é o que é usado nos imóveis na planta. Como correção. Então, eu comprei um imóvel hoje de 160 mil. Hoje. E vou assinar daqui a 2 anos. Todos os meses, o teu 160 mil vai diminuir o valor que tu tá pagando referente à entrada e vai ter a correção do INCC. Então, quando tu for lá financiar, não é mais aquele mesmo valor. Tem que ter muito cuidado com esses detalhes que às vezes não são claros. Como que funciona o meu trabalho? Eu tenho um leque de parceiros muito grandes, porque como eu tenho curso para corretores, eu tenho muitos corretores que são meus alunos, que eu conheço, que são corretos e idôneos e que eu formo parceria com eles. Então, como que vai funcionar no teu cenário que é Canoas? Como eu atuo mais em esteio, provavelmente o teu imóvel vai ser através de um parceiro. Então, eu vou ser a tua corretora, que vou fechar parceria com outro corretor, que vai ser o corretor do proprietário. Provavelmente vai acontecer isso. Em Canoas até eu já tenho um colega que é aluno e que é uma pessoa que eu gosto bastante de trabalhar. Eu passo para ele a demanda. Olha, eu tenho o crédito aprovado que precisa de um imóvel nessa situação. E aí ele ou já tem ou vai em busca. Eu trabalho muito com a busca do imóvel através da parceria. Isso que tu vai dizer ali, aprovamos. Nara, olha, minha preferência é local ABC, tenho o D e o E aqui que ok, e tenho esses aqui que não. Ok? Vai dizer, Nara, ó, aqui não, nem me oferece. E eu faço isso, a não ser que apareça uma oportunidade que eu ache, essa oportunidade é muito top, eu vou te comentar. Olha, eu sei que tu não quer, mas tem tal oportunidade. É isso, a gente vai adequando exatamente o que é o teu ideal. Isso, daí eu te encaminho ali uma documentação bem simples, tu me envia tudo, toda ela escaneada ou fotografada, a gente encaminha para aprovação e vai fazendo aí, com calma, cada passo, cada etapa, sem perder tempo, mas também sem atropelo. Eu consigo, sim. A tua noiva, ela entraria sem renda, entraria como proponente ou até como participante, daí a gente olha como que fica mais vantajoso. Exato. É sempre a cada 30 dias. Hoje, faríamos a média do mês de
outubro, novembro e dezembro. 3 últimos meses. É de 3 a 6 últimos meses que a gente faz a média. O que é interessante? Eu te falei errado, eu falei a noiva, proponente ou participante. Não. A noiva, ela vai entrar. Daí vamos ver o que dá mais vantagem. Como dependente ou como participante e proponente, que é a mesma coisa. Porque daqui a pouco a gente colocando ela sem renda como dependente, aumenta ali aquele teu pequeno subsídio. Vai ser exatamente a média dessa movimentação. Que daí ali pode estar a tua renda, se tu recebeu depositada ou não. Já vi. Então tá, fico eu no teu aguardo. Assim que tu me der o ok de qual vai ser a nossa direção da aprovação, aí eu já te peço qual a documentação. Imagina, eu que agradeço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Pra você também.